TV Câmara de Palhoça. Senhor presidente, destacando aqui o louvável trabalho do ilustre vereador Ezequiel, eu fiz um requerimento de vistas deste projeto e durante a semana tive a oportunidade de fazer uma análise um pouco precisa do documento e nessa mesma oportunidade eu fiz também uma comparação com aquilo que a legislação federal determina. E hoje a legislação federal determina, salvo o melhor engano, a idade da gratuidade com 65 anos. E o projeto do vereador Ezequiel, ele pretende a redução para o valor de 60, é isso, vereador Ezequiel? A minha preocupação, senhores vereadores, como todos têm tido conhecimento, o município de Palhoça, assim como o estado de Santa Catarina, não tem concedido subsídios financeiros, a exemplo do que ocorre na cidade de Florianópolis, para auxiliar na formação do preço e diminuir o custo das tarifas do transporte coletivo no município. Por isso, eu pedi vistas e fiz uma análise dessa documentação para entender de onde virá o dinheiro para poder pagar esse valor da redução. Já que, diferente do que o vereador Vitor me falou, noutra oportunidade, aquilo que eu pude colher junto à Jotur, a Jotur fez uma manifestação de que o conto da formação do valor da tarifa está relacionado diretamente entre o número de usuários que utilizam do serviço e o número de usuários que são beneficiados com programas públicos, como o caso do estudante, do professor, do idoso. Obviamente que levando em consideração os gastos para o transporte, o custo da estrutura do veículo, enfim. E aí, para a gente não piorar a situação já delicada que a própria empresa Jotur passa pelo município, eis que ela é a transportadora dos usuários da cidade, eu entendo que há necessidade de se analisar esse projeto, e aí eu peço ao vereador Ezequiel que se manifeste logo em seguida, se possível, para a gente analisar com maior cautela. Nós não podemos, em nome da lei, acabar criando um benefício social, mas transferindo isso para uma empresa que, embora tenha uma concessão pública, a sua formação é de cunho privado. É uma empresa estruturada que presta um serviço sob concessão. E aí eu tenho um entendimento de que transferir a responsabilidade para que essa empresa forneça um serviço gratuito para um número maior de idosos, ainda que o número seja expressivo, e percebam, aqui a minha discussão não está sobre a gratuidade do idoso, mas a discussão está em como a estrutura do transporte coletivo vai absorver as despesas que poderão ser geradas por essa gratuidade, considerando principalmente que é dever do poder público e da empresa do transporte coletivo melhorar a cada dia a qualidade do serviço prestado. E aí, na medida em que nós aprovamos leis que conceda benefícios social, sem que o município, através da Prefeitura de Palhoça e o governo do estado, contribua com subsídios financeiros, nós podemos estar dando aqui um tiro no próprio pé e perdendo a legitimidade daqui a pouco de exigir que a empresa de transporte coletivo do município preste, como eu disse anteriormente, um serviço de qualidade para os usuários, um serviço de maior presteza, maior pontualidade. Então, a minha preocupação na manifestação de vista foi nesse sentido, vereador Ezequiel. Não é de forma alguma uma oposição ao projeto, o projeto é interessantíssimo, atende o anseio da comunidade na medida que nós vamos diminuir a gratuidade de 65 anos do idoso para 60 anos, mas nós precisamos ter aqui sim uma responsabilidade social para saber de onde vem o dinheiro para arcar essa gratuidade, deixando bastante claro para o cidadão usuário, que essa gratuidade, na forma como existem as leis que criam esse benefício, transfere a responsabilidade para a empresa absorver essa despesa.
mas aí o município de Palhoça, assim como o estado de Santa Catarina, tem de alguma forma contribuir com subsídios financeiros para diminuir o impacto da geração que essa despesa pode causar nas contas da empresa e também no custo da tarifa. Essa é a minha manifestação, senhor presidente. Presidente. Então, vereador, na semana passada, o senhor entrou com um projeto semelhante, referente a passagens lá no Sul, né? Também reduzindo o preço das passagens. Então, eu não entendo a preocupação do senhor referente à estrutura financeira da Jotur. Embora também seja um ótimo projeto do senhor vereador, só que o meu projeto, ele é igual ao do senhor, né? Eu, quando entrei nessa casa, eu sou um defensor dos idosos, né? Fiz minha campanha trabalhando para os idosos, tanto que eu já fiz alguns projetos aqui para ajudá-los. Idoso no Brasil a partir de 60 anos, né, como a gente sabe. E os idosos, entre viagens, né, entre estados, a gratuidade é a partir de 60 anos. Intermunicipal é 65, mas fica a cargo. Se o senhor ler, salvo engano, algumas jurisprudências já falam que fica a cargo do município tratar sobre isso. Porém, vereador, sobre o caso da Jotur, quando se fala que a Jotur está com problema financeiro, eu fico pensando, há quanto tempo a gente está discutindo aqui o problema financeiro da Jotur? Aí eu não entendo, porque a gente vê os ônibus da Jotur lotados todos os dias, pagando quanto a passagem? 8 e pouco? Faz uma conta rápida de cada um ali pagando 8 e pouco, quanto é que dá por dia? Ou por mês? Eu não sei, a gente tem medo de falar aqui de Jotur, né? Eu sei que é complicada a situação da Jotur, eu sei que tem todo um negócio aí, Jotur e tal, e prefeitura, só que a Jotur tem que começar. A gente também vai ficar até quando aqui? Até 2050 falando que a Jotur está quebrada, sendo que os ônibus estão lotados, não estão cobrando barato, e a gente vai ficar aqui com pena da Jotur até quando? Porque eu não vejo um carro novo, eu só vejo um ônibus antigo. Inclusive, eles, pelo que eu vejo, eles compram ônibus usados. Então, a gente tem que ver o que está acontecendo, porque a gente vai fazer um projeto para ajudar os idosos, pessoas com 60 anos, que já deram a vida pelo país e pelo município, que estão gastando aí por dia R$20 de passagem. E quando a gente fala nisso, meu Deus do céu, é um problema. Não, a Jotur está quebrada. Mas por que está quebrada? Né? Então, acho até que deveria vir alguém aqui e mostrar essa saúde financeira, porque é uma empresa privada, só que ela presta serviço público para o município. Para ver por que estão quebrados, sempre quebrados, não entendo. Né? Então, o meu projeto é igual ao do senhor. O senhor também fez um projeto nesse sentido lá para o pessoal do Sul, que achei muito bom. O pessoal do Sul é um povo sofrido, que também merece desconto na passagem. Então, vereador, acho que a gente tem que, quando se fala de Jotur, eu não sei, é muita pena, mas a gente tem que ver o que realmente está acontecendo. Nessa saúde financeira da Jotur, não estão sabendo administrar, porque passagem é cara, ônibus velho. Não estou falando aqui por nada, não, querendo ser oposição, que a gente vê todo dia. A gente roda pela Palhoça, a gente vê o que está acontecendo com a Jotur. Ninguém aqui é bobo. Entendo. Né? Vereador, tá bom, vereador? Então, essa é a minha explicação. Tá bom, vereador. Eu não sei porque que o senhor tocou na Jotur, eu peço desculpas a Vossa Excelência, mas eu em nenhum momento aqui me referi a Jotur ou fiz qualquer defesa se a Jotur está quebrada ou não. Sinceramente, não tenho procuração da Jotur para defendê-la. Mas a empresa que nós estamos falando é Jotur, não tem outra no município? Só um minutinho, questão de ordem, senhor vereador. Na verdade, vereador, eu não sei se eu consegui me fazer entender, mas eu explico novamente sem problema nenhum.
A relação que eu estou fazendo aqui, senhor vereador, é com relação ao custo da tarifa e a fórmula utilizada pela empresa para fazer a composição da tarifa. A empresa, em reunião que estive lá conversando com eles, exatamente para discutir a questão lá do Sul, informou que sim, o número de usuários e o número de beneficiados em programas por lei são levados em consideração para determinar o valor final da passagem. E também informou que o município, ao criar leis dessa natureza, não contribui com subsídios financeiros, a exemplo do que o governo do estado e a prefeitura de Florianópolis faz com o transporte coletivo lá de Florianópolis. A população precisa saber que quando o legislador cria uma lei municipal dando um benefício para ela, alguém vai ter que pagar essa conta. E hoje quem está pagando essa conta são os usuários. Não é a Jotur que está pagando, são os usuários. Por quê? Se esse valor influi no cômputo da formação da tarifa, quer dizer, o número de usuários pelo número de beneficiados, obviamente que quem paga pela passagem vai estar pagando também por quem está andando de forma gratuita. Então, a minha relação no projeto, vereador, é com relação a subsídios financeiros, que são dados nas grandes capitais para auxiliar as empresas a prestar um bom serviço para o estudante, para a professora, para o idoso, enfim. Com relação à questão da Pinheira, especificamente, peço bem ao senhor para dizer que não apresentei nenhum projeto, muito embora gostaria de apresentar um projeto de lei. O que fizemos nessa casa foi aprovar um requerimento pedindo explicações à empresa Jotur, ao prefeito de Palhoça e também ao sistema de regulação de Florianópolis, que controla o serviço do transporte coletivo, pedindo a eles explicações das razões pelas quais levam esses órgãos a cobrar do usuário da Pinheira R$ 15,00, Pinheira Palhoça, e R$ 18,00 Pinheira Florianópolis. Então, inclusive, o deputado Júlio Garcia, que é o presidente da Assembleia, já recepcionou esse documento. Amanhã, às 14 horas, eu tenho uma reunião com ele na Assembleia e logo em seguida iremos ser recebidos pelo presidente da agência reguladora, que irá, sim, nos encaminhar um documento. Aliás, senhor presidente, quero advertir a todos aqui já que na próxima segunda-feira, dia 6, a Jotur estará aqui e eu peço a colaboração de todos os vereadores para que possamos tratar especificamente da solução do problema do Sul. Nós precisamos saber o seguinte: quando é que vai reduzir o valor da passagem de quem mora na região da Baixada do Maciambu até o centro? Não aceitamos o valor menor de R$ 8,00. Queremos ainda menor de 7 a 7,50. Agora, é como a Jotur falou, nós não vamos pagar isso. Quem vai ter que pagar é o município, que vai ter que dar um subsídio. E isso está dentro da lei. Então, vereador, a minha manifestação ao seu projeto não é com relação à defesa de Jotur e nem oposição ao direito dos idosos. Mas nós precisamos saber se o município vai subsidiar esse custo. Sabe por quê, vereador, esse custo que eu estou falando? Porque, segundo a Jotur, é levado em consideração na formação da tarifa do usuário o volume do usuário transportado pago e o volume do usuário transportado gratuito. E aí, para um bom entendedor, se há realmente essa formação, essa composição na forma apresentada, é óbvio que quem está tirando dinheiro para pagar a passagem está pagando a mais. E aí o poder público precisa, de alguma forma, se inserir nesse contexto para poder dar a sua colaboração e diminuir o valor do transporte público que os usuários da cidade de Palhoça pagam muito caro. Então é isso, o meu entendimento da lei, vereador, é tão somente o seguinte: quem vai ajudar a pagar o subsídio para que isso não seja transferido para quem paga a passagem? Essa é a minha manifestação. Obrigado, senhor presidente.